ativação do Espírito. Ezequiel 37. Quem pode ir comigo lá? Livro do profeta Ezequiel, capítulo 37. Aliás, como já é de costume na nossa igreja, nós vamos ler bastante texto bíblico, porque é a palavra que liberta, amém, irmãos? Palavra, o que liberta é a palavra. Os dons, eles edificam, os dons nos alinham, mas é a palavra que nos norteia, é a palavra que nos liberta. Não existe dom nenhum maior do que a palavra. O dom do amor, como Paulo disse, eu vou ensinar para vocês um caminho mais excelente. O amor é mais excelente, mas a palavra é o maior dom que tem, porque a palavra é Cristo. É o dom mais poderoso. E o que liberta é o ensino. Amém? Ezequiel 37 diz assim: E veio sobre mim a mão do Senhor, e o Senhor me levou em espírito e me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos. E me fez andar ao redor deles, e eis que eram muito numerosos sobre a face do vale, e eram muito numerosos sobre a face do vale que estavam sequíssimos. E me disse: Filho do homem, poderão viver esses ossos? E eu disse: Senhor Jeová, tu sabes. Então me disse: profetiza sobre esses ossos e dize-lhes: ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Jeová a esses ossos: eis que farei entrar em vós o Espírito, e vivereis. E porei nervos sobre vós, e fareis crescer carne sobre vós. E sobre vós estenderei pele, e porei em vós o Espírito, e vivereis. E sabereis que eu sou o Senhor. Então profetizei como se me deu ordem. E houve um ruído enquanto profetizava. E eis que se fez um rebuliço, e os ossos se juntaram, cada osso ao seu osso. E olhei, e eis que vieram nervos sobre eles, e cresceu a carne, e estendeu-se a pele sobre eles e por cima deles. Mas não havia neles espírito. E ele me disse: profetiza ao Espírito, profetiza ao Filho do Homem. E diz o Espírito: assim diz o Senhor Jeová: vem dos quatro ventos, ó Espírito, e assopra sobre esses mortos para que vivam. E profetizei como ele me deu ordem. Então o Espírito entrou neles, e viveram, e se puseram em pé, um exército grande e extremo. Então me disse: filho do homem, estes ossos são toda a casa de Israel. Eis que dizem: os nossos ossos se secaram, e pereceu a nossa esperança. Nós estamos cortados. Porquanto, profetiza e diz-lhes: assim diz o Senhor Jeová: eis que eu abrirei as vossas sepulturas, e vos farei sair das vossas sepulturas, ó povo meu, e vos trarei a terra de Israel. E sabereis que eu sou o Senhor, quando eu abrir as vossas sepulturas, e vos fazer de volta. E porei em vós o meu espírito, e vivereis. E vós porei na vossa terra, e sabereis que eu sou o Senhor, diz isso, e fiz, e diz o Senhor. Só essa parte. É claro que todos aí estão ligados comigo? É claro que essa profecia, ela se cumpre em vários contextos. Essa profecia, eu já preguei sobre isso. Essa profecia se cumpre na saída de Babilônia, que Ezequiel, o nome Ezequiel significa Deus me fortalece. El é Deus. Ezequiel completo significa Deus me fortalece. Hazekiel. Hazak significa fortaleza, fortalecer. El é aquele que me fortalece, um Deus que me fortalece. Então,
Ezequiel ele dá uma palavra para o povo que estava na Babilônia. E eles estavam com o espírito abatido. Ele está dizendo o seguinte: olha, vocês estão mal, vocês estão caídos, o espírito de vocês estão abatido. Recebe essa palavra de vida, de esperança. É mais ou menos isso. Eu trarei vocês de volta para a terra. Vocês lembram de uma mensagem que eu trouxe uma vez, falando sobre a sabedoria, falando sobre os dons espirituais? Em que Nabucodonosor trouxe eles, escravizou a sabedoria deles, o dom de comércio, a força, a fé, derrubou o templo, quis aniquilar eles em todos os aspectos. Eles já foram para a Babilônia de maneira muito aniquilada na sua família, na sua moral, na sua emoção, na sua vida espiritual, estavam extremamente abalados. E quando Ezequiel começa a profetizar, eles estão num estado já de falta de esperança. Será que vai se cumprir mesmo? Sabe? 70 anos, faltam 30 anos ainda, será que vai? Será que vai acontecer? Será que não vai? Então Deus dá essa palavra, dá essa visão a Ezequiel e diz: esse vale de ossos secos, diga para eles que eu botarei eles na terra novamente. Pode voltar a viver? Então essa profecia ela se cumpriu na Babilônia quando eles voltaram para Israel. Essa profecia se cumpriu quando eles saíram no ano 70, expulsos, se espalharam pela terra, quando Nero entrou ali matando os apóstolos, matando todo mundo, e eles se dispersaram durante quase 2000 anos, e Israel voltou a ser uma nação depois de quase 2000 anos, em 1948, nessa época agora, Israel está comemorando os 73 anos da independência, que quando Ricardo, coração de leão, tomou conta de toda aquela terra da Palestina, ali, aquela região toda ali, eles governaram durante quase 300 anos, então era uma colônia inglesa, Israel passou a ser uma colônia inglesa, Deus fez voltar a ser novamente, com o sionismo, né? Davi Ben-Gurion foi o primeiro-ministro de Israel, é o que deu até o nome do aeroporto de Israel, tu chega lá, é Davi Ben-Gurion, que foi o primeiro-ministro de Israel, a liderar Israel depois do sionismo, depois que Israel voltou a ser uma nação, de 73 anos para cá que ele voltou a ser uma nação. Isso aconteceu agora, hein, irmão. Ezequiel 37 se cumpriu para eles quando eles voltaram a ser uma nação depois de quase 2000 anos dispersos. Uma nação quando fica dispersa pela terra, irmão, ela se perde. O Brasil só tem 500 anos. Então, quando eles voltaram para a terra de Israel, judeu da China, judeu que morava no Brasil, na Europa toda, judeu que estava nos Estados Unidos, voltou para a terra de Israel falando o mesmo idioma, comendo a mesma comida, usando o mesmo estilo de roupa, como se nunca tivesse saído da terra. Isso é um milagre. Essa é a profecia de Ezequiel se cumprindo. Pode eles voltarem a ser uma nação? Pode eles voltarem a ocupar? Pode. Está muito alto, hein? Pode abaixar o volume do celular aí. Daqui está me atrapalhando? Aí lá? Então pede para baixar lá, manda alguém lá. Só o anjo, né? E aí, a terceira profecia se cumpre. A primeira para Judá, que estava em Babilônia. A segunda para toda Israel, que estava disperso pelo mundo. Não é isso? Quanto maior é a dispersão, o exílio, maior é a graça de Deus para trazer eles de volta. Judá, uma pequena comunidade, voltou, graça de Deus. Segundo, a terra toda, judeus espalhados pela terra toda, voltou, a graça de Deus superabundante. Agora, é Deus salvando toda a igreja de todo o tempo, de toda a época, da existência, desde que Cristo morreu e ressuscitou, para cá. Essa é o último cumprimento da profecia de Ezequiel 37, quando nós ressuscitarmos e entrarmos na glória com Cristo. Então Ezequiel 37 se cumpre em 3 situações, mas aqui há uma ativação de espírito. E Deus disse: profetiza sobre eles. E tinha tendão, e tinha carne, tinha tudo sobre eles, só que não tinha o espírito. Então Deus libera a palavra e o espírito, e eles voltaram a ser um grande exército. Voltaram a ser o quê? Um grande exército. Deus despertou o espírito deles para ser um grande exército, meu amado. Deus não despertou o espírito deles para eles ficarem sentados. Quando Deus desperta o espírito de uma pessoa, ele já está alistado no exército de Deus. E era um grande exército. Não houve nenhum daqueles, na visão de Ezequiel, que se levantou e disse: oxa,
osso estava sequinho, né? Minhas canelas estavam fininhas, estava sequinho, juntou osso com osso. Ai, qual é o meu propósito agora? Ele já estava armado, ele já estava vestido de exército. Se Deus despertar o teu espírito, irmão, você já está alistado no exército. Não tem, não sei, estou em dúvida. Não. Se tu tem dúvida do teu chamado, é porque você não foi alistado. Deus tem que ativar o seu espírito. Você ainda é um osso seco que você não sabe. O que dá sentido à nossa vida, irmãos, é quando o espírito nos ativa. Sabe qual é o incrível? Nós temos mais de 200 ossos no nosso corpo. E quando nós somos crianças, nós temos mais ossos do que o adulto. Um bebê tem mais ossos do que um adulto. Porque é contado as fragmentações dos ossos do crânio. Porque é um osso, o outro osso, e é só, né, que o osso vem, a cabeça, o crânio, ele vem todo fragmentado, só com aquela juntinha molinha, para quê? Para quando passar pela mulher, vocês entendem, né? A cabeça, ela diminui, ela comprime. Imagina, irmão, passar um cabeção desse aí. Tem como. Ia acabar com tudo, ia arrasar com tudo. Né? Não pode. Aí Deus é perfeito. Pensando em nós, homem, o que Deus fez? Deus foi lá e colocou toda uma flexibilidade no crânio, né? O crânio vai lá e ele diminui alguma esponjinha para poder passar. E mesmo assim deve ser uma dor que só Cristo, né? Graças a Deus a gente não passa por isso, né? Uma dor de cabeça quase te mata, né, macho? Uma unha encravada. Mas graças a Deus, né? A mulher é forte, irmão. Mas Deus não facilitou ou não facilitou quando fez esse molejo do crânio? Aí o crânio começa a endurecer e se tornar um osso só depois que sai da mulher. Deus é perfeito? Deus é perfeito. Para analisar essas coisas, é perfeito. Senão a mulher teria que morrer para nascer uma outra criança. Literalmente morrer. Para morrer, morreu, nasceu uma, morreu o outro. Deus é perfeito. E aí, quando você é adulto, você tem menos osso do que uma criança. Quem está pegando aqui? Só que o menor de todos os ossos está dentro da sua caixa timpânica. Aqui dentro do seu ouvido, tem uma caixa que protege 3 ou 4 ossinhos, que são o menor osso, não é um nervo não, é um osso, que está aqui. E aí, a fé vem pelo... Uau! Ouvir. E quando os ossos ouviram a palavra de Deus, a Bíblia diz que os ossos começaram a se chacoalhar, osso com osso, e começaram a se encaixar osso com osso. O primeiro osso, o menor de todos, ele ouve a voz de Deus, e ele começa a ativar todo o corpo, a sua química do seu corpo, o seu cérebro, tudo começa a funcionar segundo a voz de Deus quando ele dá uma ordem. Tudo começa aqui, ó. A fé vem pelo ouvir a palavra. E aí os ossos começaram a ativar. Levantou um grande exército. Propósito, diga, propósito. Todo aquele que é ativado no Espírito, ele vai executar um propósito, ele vai entender. Eu era um osso seco. Eu era uma pessoa sem motivação na vida, eu era uma pessoa sem destino, eu era uma pessoa nostálgica, eu era uma pessoa depressiva. Deus me tirou dessa sequidão, Deus me tirou desse estio. Deus, agora o que o Senhor quer de mim, Deus? Você entende não que Deus simplesmente te deu uma vida, mas Deus te deu um propósito. Ele ressignificou a sua vida. Por isso que todo crente, quando ele vem para a igreja, Deus abençoa ele, abençoa a casa dele, abençoa a família dele, abençoa. Se ele não reproduzir isso na vida de outra pessoa, se ele não começar a fazer na vida da pessoa, querer dar uma célula, ou sei lá, não quer dar célula, mas consolidar alguém, ou convidar o membro para alguém para vir para a igreja, fazer alguma coisa para promover o reino, ele volta a ser um osso seco novamente. Ele começa a regredir. Aquela área que ele governa, que Deus deu, no casamento já começa a dar problema, na vida financeira dá problema. Porque ele volta a ser um osso seco. Qual é o propósito de Deus ressuscitar uma pessoa só para dar a vida a ele? É melhor deixar ele morto. Fala sério. Imagina, morreu. Fulano morreu, está lá no sepultamento. Aí, daqui a pouco, Deus vai e te ressuscita. Mó milagrão, né? Saiu no jornal, em todo lugar. Fulano ressuscitou, lá no cemitério, não sei de onde, glória a Deus, ressuscitou. Uma semana depois morreu de novo. Deus ressuscitou o cara e ele morreu de novo. Por que ele morreu?
Ah, sei lá, Deus não tinha o que fazer, ressuscitou ele para matar ele depois, uma semana depois de novo. Qual o propósito de Deus ressuscitar uma pessoa? Tem que ter um propósito. Ressuscitar só porque, Deus ressuscitou porque eu amo muito meu marido, ele sabe que eu não posso viver sem ele, e Deus ressuscitou. É para isso? Não, é muito mais do que isso. Marido, Deus te dá até 2, 3, 4 depois, tá? Morre um, vai outro, morre um. Tem gente que já casou com os 4, já matou os 4, doido que é o quinto, né, que casa. Não tem problema. Para Deus, a pessoa morreu, irmão, morreu. Pronto, a lei se encerrou ali, a pessoa está lá no céu, o compromisso acabou. Se quem quiser casar de novo, que casa. Tu casa com um, morreu, tu casa com o outro. Então, se for isso, Deus não tem que ressuscitar ninguém. Não vou ressuscitar esse marido, não, vou te dar um novo. Tu reclamava tanto dele? Pronto, vou quebrar teu galho, te dar um novo. Agora, se ele ressuscitou, não é por causa que tu ama ele demais, não. É porque Deus tem um propósito com ele, até mesmo contigo. É um propósito. A pessoa tem que entender qual é o propósito de eu estar aqui na igreja. Quem entende isso, irmão? Qual o propósito de eu estar aqui? Qual o propósito de eu servir a Deus? Eu sirvo o Criador dos céus e da terra. Eu tenho que entender meu propósito para que a minha vida tenha significado. Porque aí você não vai passar de bobe aqui nessa terra. Qual é a mulher que já usou bobe? Nunca, ninguém nunca usou igual a Florinda. A dona Florinda botou em casa para fazer alguma coisa, um cacho. Alguém já usou? De bobe dá para fazer alguma coisa? Só a dona Florinda. Tu vai no mercado de bobe? Tu vai no shopping? Nossa, uma festa de casamento, vai de bobe? Tu não vai. É até legal, mas enquanto tu estiver usando ele, não serve para nada. Tem gente que está de bobe a vida toda. Eu não posso não, estou de bobe. Deus não te ressuscitou, olha para o teu irmão, Deus não profetizou sobre você para te deixar de bobe. Tem um propósito na sua vida, amém? Quem pode dar uma salva de palmas para o Senhor Jesus? Apocalipse capítulo 4. Vamos para a Bíblia? Apocalipse 4. Depois dessas coisas olhei, e eis que estava uma porta aberta no céu. Agora olha o que vem antes. Perdão. Depois dessas coisas, capítulo 1. Depois dessas coisas olhei, e eis que estava uma porta aberta nos céus. E a primeira voz, que como de trombeta ouvira falar comigo, disse: sobe aqui, e mostrar-te-ei as coisas que depois dessas devem acontecer. Só essa parte. Não, vamos ler o 2, é o seguinte. E logo foi arrebatado em espírito, e eis que um trono estava posto no céu, e um assentado sobre o trono. Só essa parte. Imagina que João ele está olhando e ele vê uma porta, só que ele não tem acesso a ela. Imagina que você veja algo que Deus te prometeu. A porta está ali. Essa porta serve para te dar um acesso a algum lugar. E ele olha aquela porta e ele fica incomodado. Ele diz: para que essa porta? E vem uma agitação de espírito. Se a porta, através dessa porta eu vou ver algo muito importante. Deus vai me revelar algo. Mas ele não consegue acessar, porque ele está no outro nível. E aí Deus autoriza ele e diz: vem até onde eu estou. E quando ele vê, ele passa por essa porta, ele vê o trono de Deus. Como que você vai conseguir ver o que Deus tem para você, se primeiro, olha o que aconteceu, e ele foi cheio do Espírito quando ele passou, ele foi tomado pelo Espírito e aí ele viu o trono de Deus. Existem coisas, irmãos, que Deus quer fazer na sua vida, que ele não vai fazer da onde você está. Ele quer te levar a um outro nível para fazer. Irmãos, existem coisas que se Deus te mostrar do jeito que você está, ele vai te fazer uma pessoa com paralisia. Se você der um presente, um prestate para o teu filho, depois de ele ter repetido de ano, ele vai pensar: nossa, repetir de ano é muito bom, vou repetir todo ano, ganhei até um prestate. Ele vai calcificar você no erro. Existem coisas que Deus não te mostra agora, com 5 minutos de oração todos os dias. Quanto tempo que ora todo dia? Eu oro 5 minutos. Quando ora, aí Deus te revela coisas grandiosas. Aí você vai dizer assim: nossa, eu tive uma experiência tremenda com Deus, com 3 minutos de oração. Não preciso de orar meia hora, eu não preciso de orar 20 minutos, eu não preciso de estender minha vida de oração. Com 2 minutos do dia Deus me deu uma visão. E aí você vai achar que isso é o suficiente. E vai ter dia que Deus vai querer te arrastar para levantar um clamor de 1 hora, de meia hora, de 40 minutos, por alguém ou pela nação, e você não vai fazer. Por quê? Teve uma experiência magnífica com 3 minutos. Para que eu vou orar meia hora?
Existem coisas que Deus quer fazer na sua vida, no seu casamento, e Ele não pode fazer. Ele quer te dar, de repente, um carro novo, uma casa nova, um sonho de família. Ele diz, sabe por que eu não vou dar? Se eu der para ela, se eu der para ele o que eu tenho para dar agora, eles vão achar que eu estou premiando a forma que ele fala com a esposa. Ele é grosseiro, ele é boçal. Ele trata a esposa como se estivesse tratando uma pessoa da rua. Sei lá, não é uma pessoa da rua, você não deve maltratar. Mas o exemplo, ele fala de qualquer jeito. Então, se eu abençoar ele, ainda vai entender que eu estou premiando ele. Não, a minha vida está bênção. Né? A minha vida está uma maravilha. Se a minha vida não tivesse uma maravilha, Deus não teria me dado o que eu orei por isso, Deus me deu. Eu estou bem com Deus, Deus está me ouvindo, está até me respondendo. Então, irmãos, Deus, Ele te mostra uma porta, mas Ele diz, olha, eu tenho uma porta para você, está vendo? É um mistério. Você só vai saber o que eu tenho para você quando você passar por ela. Mas para você passar por ela, você tem que subir o meu nível, eu não vou descer o teu. Vem aqui onde eu estou. Irmãos, apóstolo Paulo, quando escreve aos Efésios, a carta de Efésios, para mim, é a carta mais espiritual, a Bíblia toda seja espiritual, mas tem partes na Bíblia que tu lê que fala de contexto histórico, né? Quando conta a história dos reis, a história de Jó. Mas quando fala de coisas espirituais, eternas, para mim não é 1 Coríntios. 1 Coríntios fala sobre os dons espirituais, fala sobre o dom de língua, dom do amor, dom. Parece ser a carta mais espiritual, não é? Mas lê a carta de Paulo aos Efésios, irmão. A carta de Paulo aos Efésios é um convite a entrar nas dimensões espirituais. E ele já começa assim, irmãos, nós que estamos, meu Deus, perdão, Senhor, que nos deu a língua portuguesa, pedi perdão ao Senhor. Nós que estamos assentados nas regiões celestiais em Cristo Jesus, ele está querendo dizer, olha, quando você entende que você é 2 vezes mais espiritual do que um homem de carne, tu tem uma alma e um espírito, e só uma carne, que você já está assentado nas regiões celestiais, tudo o que você precisa já está acessível para você no reino do Espírito. Conforme você anda, em Efésios 3:20 também diz isso, porque Deus é poderoso para fazer infinitamente mais. Sabe o que é infinitamente? Infinitamente mais, além do que pedimos, pensamos, até mesmo na nossa imaginação, além da nossa capacidade de pensar. Deus é poderoso para fazer infinitamente mais, através do poder que já opera em nós. Então ele está querendo dizer o seguinte, olha, você está sentado nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Tudo que você precisa para ser uma vida melhor, para ter um casamento melhor, uma família melhor, já está disponível para você nas regiões celestiais. Você só toma posse. É como se tivesse algo virtual que tu faz assim, ó, passou um slide, passou, isso aqui eu preciso. Ou quando você abre a geladeira, que você olha e fala assim, como uma fruta, como um Danone. Quando você abre, só vê água e luz, te leva à reflexão de Deus também, tu pensa, né? Criação do mundo, só tem água e luz. Aí tu pensa, pelo menos me transportou a criação do mundo, né? Agora vamos dizer, acha um Danone aí. E não acontece, Deus fala, vai levantar cedo, vai trabalhar. Entrega o dízimo. Mas não era isso que eu ia falar. Mas a questão é que você já está em acesso. Se você é fiel e busca o Senhor e obedece os seus mandamentos, está tudo acessível, é só tomar posse, conforme você precisa. Tu toma posse de tudo? Imagina se tudo que você precisasse para o dia de amanhã, tu tomasse posse de uma vez. Tu ia carregar uma carga inteira. Então eu disse, está acessível. Você quer uma porta de emprego? Está acessível para você. Você está precisando de uma cura? Já está acessível. Só você acessar. Mas você tem que sair para você acessar. Tu tem que sair da tua dimensão e entrar na minha. Porque as tuas bênçãos estão na minha dimensão, não na sua. Olha o que ele diz. Nós estamos assentados em Cristo, nas regiões celestiais. Ele diz que bênçãos espirituais. A bênção, nós tomamos posse no reino do Espírito. E ela fisicaliza, ela materializa. Nós tomamos posse no Espírito e ela se torna uma matéria. Mas é lá que nós acessamos. Por isso que o diabo não quer que você ore. É por isso que o diabo não quer que você invista em oração. Você só vai trazer acontecer no físico quando você tomar posse no Espírito. 20 minutos de oração, meia hora, toma posse, mostrar para Deus quem você é, falar para Deus, comunicar a Deus as suas necessidades, mesmo ele já sabendo, e tomar posse. E aí Deus vai tornar física as bênçãos. Quem está entendendo, irmão? Tira tempo com o Senhor. Você tem que subir. Existe uma porta, olha para o teu irmão e diz, existe uma porta que Deus quer fazer você atravessar. João viu o trono de Deus, irmão. João viu coisas magníficas.
ele viu o poderio, ele viu a manifestação da glória, ele não viu Deus, ele viu a manifestação de Deus através das pedras do fundamento, ele viu a jaspe, ele viu o sardônio, ele viu as pedras do fundamento, ele viu o fundamento da igreja, ele viu o que representa, cada uma dessas pedras você sabe que representa Cristo, né? Acredito que o pastor vai falar isso no Apocalipse, que ele vê a manifestação da glória, ele vê o fundamento, as mesmas pedras que estavam no trono, tá na muralha, está no fundamento da Nova Jerusalém. Ele tem revelações, irmãos, que homens comuns não têm. Por quê? Porque ele subiu ao nível de Deus. Deus quer ativar o meu espírito, Deus quer ativar o teu espírito para ter contato e viver coisas que homens que estão no natural não vão ter nunca. Números 11, 16. Olha só que tremendo, irmãos. Isso é forte, hein? Olha, teu irmão, diga, é forte, hein? Números 11, 16. Que diz assim: E disse o Senhor a Moisés: Ajunta-me 70 homens dos anciãos de Israel, de quem sabes que são anciãos do povo e seus oficiais, e os trarás perante a tenda da congregação. E ali se porão comigo. E então eu descerei e ali falarei contigo. E tirarei do espírito que está sobre ti e o porei sobre eles. E contigo levarão a carga do povo, para que tu sozinho não leves. E dirás ao povo: santificai-vos para amanhã, e comereis carne, porquanto chorastes aos ouvidos do Senhor, dizendo: quem nos dará carne a comer? Pois bem nos ia no Egito, pelo que o Senhor vos dará carne e comereis. E não comereis um dia, nem 2 dias, nem 5 dias, nem 10 dias, nem 20 dias, mas um mês inteiro, até vos sair pelos narizes, até que vos enfastieis dela. E quando rejeitaram, porque rejeitaram o Senhor, que está no meio de vós, e choraste diante dele, dizendo: por que saímos do Egito? Só essa parte, depois nós vamos ler 11, 26. A Bíblia diz que Deus manda Moisés chamar 70 anciãos. Esses 70 anciãos já estavam colaborando com o crescimento de Israel. Mas eles estavam sendo eficazes? Não. Eram 12, eram pastores, eram líderes auxiliares da igreja, estavam ali para trabalhar, estavam sendo eficazes? Não, a carga estava em cima de Moisés. Eles não estavam agindo na eficácia que eles deveriam agir. Olha o que acontece no versículo 26. Porém, no arraial ficaram 2 homens. Vamos lá. Vamos aqui. Do versículo 23. Porém o Senhor disse a Moisés: seria, pois, encurtada a mão do Senhor? Agora veres a minha palavra, te acontecerão ou não? E saiu Moisés e falou as palavras do Senhor ao povo. Ajuntou 70 homens, os 70 anciãos do povo, e os pôs em roda na tenda. Então o Senhor desceu na nuvem e lhe falou, e tirando do espírito que estava sobre ele, o pôs sobre aqueles 70 anciãos. E aconteceu que, quando o espírito repousou sobre eles, eles profetizaram, mas depois nunca mais. Porém, no arraial ficaram 2 homens, o nome de um era Eudade e o nome de outro era Medade. E repousou sobre eles o Espírito, porquanto estavam entre os inscritos, ainda que não saíram à tenda. E profetizavam no arraial. Então correu um moço e o anunciou a Moisés, e disse: Eudade e Medade profetizam no arraial. E Josué, filho de Num, servidor de Moisés, um dos seus jovens escolhidos, respondeu e disse: Senhor meu, Moisés, proíbe-lhe. Porém Moisés disse: tens tu ciúmes por mim? Tomara que todo o povo do Senhor fosse profeta, que o Senhor lhe desse o seu espírito. Depois Moisés se recolheu ao arraial, e ele os anciãos de Israel.
Então soprou um vento do Senhor e trouxe cordonizes do mar e espalhou ao arraial. Só essa parte. Deus manda juntar 70 anciãos que já estavam ajudando Moisés, mas não estavam tendo eficácia. E o Espírito, 2 deles não entraram na tenda. Ajunta na tenda. E eles estavam ali inscritos, todos inscritos daqueles que Moisés chamou. E o Espírito veio sobre eles. Foram batizados com o Espírito Santo. Para quem acha que o Espírito Santo só batizou aqueles 120 no Pentecostes, no Novo Testamento, tem várias passagens bíblicas de homens que foram cheios do Espírito Santo, tomados pelo poder de Deus e profetizaram no Antigo Testamento. O Espírito Santo habitando neles, habitou neles, possuiu eles e usou eles. Como a força de Sansão vinha do Espírito e tantos outros homens. A plenitude da promessa foi lá em Pentecostes 2, para todos. Chegará um dia em que o Senhor derramará sobre toda a carne. Amém? Joel disse isso. Chegará um dia em que o Senhor derramará do seu Espírito sobre toda a carne. Toda, sem exceção. Mas no Antigo Testamento, Deus ungiu, batizou com o Espírito Santo alguns homens para cumprir propósitos em algumas áreas. Esses 70 homens, na mesma hora que Deus ungiu, ativou o Espírito deles. E eles começaram a profetizar. Porém, nunca mais aconteceu. Por que nunca aconteceu? Porque, irmãos, olha que interessante, para vocês entenderem. Deus disse para Moisés, eu vou tirar do teu espírito e vou colocar neles. Olha o que é o processo a intervenção humana, o processo de unção, de transferência de unção. Tem gente que acha que não existe isso na Bíblia. Existe. Eu pegarei, Moisés, do teu espírito e colocarei neles. A fonte era o espírito que estava agindo na vida do Moisés. E se você vê, esse espírito, na Bíblia está escrito, com E minúsculo. E Deus despertou o espírito deles. Olha, eu vou tirar do teu espírito para desatar a vida deles. Irmãos, entenda o seguinte, a ativação do espírito, ela muitas das vezes, Deus quer ativar o nosso chamado, daí que entra a gratidão. Deus pode falar contigo, te batizar no Espírito Santo, despertar o teu propósito, até trancado no quarto. Tem gente que é ungido e recebe poder, recebe milagre, é edificado com Deus no ônibus, ou no quarto, ou no monte orando. Amém. Mas 90% é alguém aqui na igreja orando por você, botando a mão na tua cabeça, ou no encontro, ou aqui na frente. Quando tu vem aqui na frente, tem uma pessoa falando no teu ouvido, profetizando. Irmãos, isso é muito profundo. Por isso que eu falo para os 12, vem gente aqui na frente, vem aqui e começa a orar. Deixa Deus te usar como profeta. Bota a boca no ouvido e começa a profetizar na vida daquela pessoa em cima da palavra. Qual foi a palavra? Então bota a boca assim perto do ouvido, homem com homem, né? Mulher com mulher, profetiza. Uma pastora, bota a mão na cabeça. Irmãos, eu acredito na ativação do Espírito quando Deus tira do nosso Espírito e coloca na vida do discípulo. Eu creio que Deus pode jogar direto do céu, mas 90% é assim. Foi assim com Elias e Eliseu. Quando Eliseu disse, eu quero a unção dobrada do teu Espírito. Do Espírito que Deus depositou, daquilo que Deus depositou na sua vida, eu quero dobrado na minha vida. Isso aí, irmãos, não é preciosismo humano. Isso aí não é depender do homem para ter acesso a Deus. Não estou falando de mediação ao céu, não. Quem entende? Estou falando de uma ativação. Eu estou falando de uma voz profética. Eu estou falando do teu chamado, está lá, tu está desistindo do teu chamado, o teu líder numa sala de edificação, ele te dá uma palavra. Pum, você sai dali forte, tu sai dali fortalecido, você foi ativado. Vai lá e bota um óleo na tua cabeça e olha, você está desanimado, está para baixo, mas você tem compromisso, amém? Aí você fala, eu não estou bem, não estou legal, estou desanimado, mas eu vou para a célula. E ele senta lá, cabisbaixo, parece que tem uma âncora prendendo você por dentro. Vai para o culto dia de quarta, vai para o culto dia de domingo, está mal, mas você sabe que tem compromisso, você pega e vai. E aí chega ali, você recebe uma palavra, Deus ativa o teu espírito, e você sai de uma situação de um osso seco para ser um integrante do exército do Senhor. Primeiro Samuel 10:5. Vamos ler a Bíblia? 1 Samuel.
Então virás ao outeiro de Deus, onde está a guarnição dos filisteus, e há de ser que, entrando ali na cidade, encontrarás um rancho de profetas que descem do alto, e trazem diante de ti saltérios, tambores e flautas, e harpas, e profetizarão. E o Espírito do Senhor se apoderará de ti, e profetizarás com ele, e te mudarás em outro homem. E há de ser que, quando estes sinais te vierem, faze o que acha a tua mão, porque Deus é contigo. E tu, porém, descerás diante de mim a Gilgal, e eis que eu descerei a ti para sacrificar holocaustos e para oferecer ofertas pacíficas ali. 7 dias esperarás até que eu venha a ti e declare o que há de fazer. Olha só que tremendo. Quem é que Samuel está falando aqui? Samuel está falando para Saul. Está falando com quem? Saul. Saul nem sempre foi um homem ruim, não, irmão. Alguns dizem assim, eu já vi pregador dizendo que Saul foi escolhido por homem, Davi foi escolhido por Deus. Gente, eu nunca vi uma passagem na Bíblia que Saul foi escolhido por homem. Tem uma passagem na Bíblia que diz que o povo pede um rei. E aí Deus levanta Saul. O povo pede o rei. Samuel fica triste e Deus diz para Samuel, Samuel, não foi a ti que rejeitaram, rejeitaram a mim. Eu queria ser o rei deles. Saul não é um rei levantado por homem, nunca foi. Foi Deus que levantou Saul. Amém, irmãos? Tem nada a ver. Então, se alguém já pregou alguma vez dizendo que Saul é o ungido de Deus, Davi, nada disso. Agora, olha só a diferença. Saul era um homem nobre? Sim ou não? Saul, filho de Quis, um homem que ofertava e pagava bem seus funcionários, a ponto do funcionário tinha dinheiro para emprestar. Se um patrão paga bem o funcionário ao ponto de o dia que ele está duro, e o patrão for comer no restaurante, patrão, pode deixar que hoje eu pago para tu. Teu funcionário tiver dinheiro para pagar um almoço para você, tu é um patrão generoso. O funcionário vê que você sabe recompensar. Aconteceu isso. E você abençoa a vida das pessoas que estão ao seu redor. Tem um discípulo aqui na igreja que ele trabalha mais de 10 anos, 15 anos com um homem. E aí, ali, né, aliançado com a pessoa, eu falei, olha a casa do cara que trabalha com você, olha a tua casa, olha a tua vida, olha a vida dele. Só melhora para ele. Sabe por que só melhora para ele? Então você, quando o negócio funciona para um, tem que funcionar para todo mundo. Porque quando um patrão, uma pessoa é boa, tudo prospera ao redor. As pessoas que convivem contigo prosperam. Só prospera você, tem alguma coisa de errado. E aí, o patrão, tu vê quando o patrão é bom, quando tu vê o funcionário andando com a roupa boa, tu vê o funcionário prosperando, tendo condições de comprar um carro, aí tu vê que o patrão é bom, é ou não é? É mais ou menos por aí. E aí ele disse, eu quero ir até o profeta. Ele estava procurando as mulas do pai dele, 3 dias, e nada de achar. E aí o funcionário diz assim, meu senhor, ali embaixo tem um profeta em Ramá. Mas como que eu vou até esse profeta? Saul disse, sem dinheiro, sem nada para ofertar na vida dele. Olha o entendimento dele. Como que eu vou chegar diante de um homem de Deus sem levar uma oferta para ele? É um homem nobre ou não é? E aí o funcionário dele diz, eu tenho alguns ciclos de prata aqui, se você quiser eu posso te emprestar. Ele tinha para emprestar, emprestou para Saul. Vamos embora lá então. E aqui é Samuel dando uma instrução para Saul. Ele diz assim, ó, primeiramente, você vai, olha o que Saul diz, olha o que Samuel diz. Você vai sair daqui, você vai até tal lugar, não é isso que diz? Até na direção do túmulo de não sei mais o que. Tu vai encontrar 2 homens, um deles vai dizer, fica tranquilo, as mulas já foram achadas, agora o teu pai só está preocupado contigo. Você vai andar mais um pouco, você vai encontrar 3 homens. Um vai estar com suco de uva, outro vai estar com pão e outro vai estar com carne. Ele vai te dar de comer. Você vai andar mais não sei quantos metros, vai chegar perto de Jerusalém, na muralha. Vai vir um grupo de profeta. Quando os profetas vierem, tocando flauta, diz até o nome do instrumento. Samuel diz antes de acontecer. Quando você chegar, vai vir um tocando flauta, ou tocando harpa, ou tocando saltério. E o Espírito de Deus que está na vida deles vai soltar sobre a sua vida e você vai profetizar no meio deles. E será transformado em um outro homem. Olha o que Samuel diz. Quando o Espírito de Deus tomar conta da sua vida, possuir sua vida, você será mudado em um outro homem. Direcionamento. E ele seguiu todos os direcionamentos. Ele andou até o lugar que Samuel disse e encontrou a pessoa que falou da mula. Acharam as mulas do teu pai.
Ele andou, mas lá na frente encontrou os homens com pão e vinho. E as coisas vão dando certo, ele vai seguindo o direcionamento. Eu vou por aqui. E ele deu o terceiro passo, encontrou os profetas. Agora, Samuel dá um outro direcionamento, antes de acontecer. E quando todas as coisas acontecerem, que você for mudado em outro homem, você vai descer até Gilgal. Quem já viu uma pregação aqui falando sobre Gilgal? Gilgal, lugar da aliança, lugar de mudar a sorte. Galho, gira que roda que gira. Tem essa pregação. Quando você chegar em Gilgal, você vai ficar lá 7 dias me esperando. Olha que tremendo, irmãos. Um homem que é transformado em outro homem, ele não tem problema de obedecer. Ele seguiu direcionamentos, o Espírito Santo possuiu a vida dele, mudou ele, diz, e quando você for mudado, por que Samuel não fala antes do Espírito Santo possuir ele? Olha, você vai chegar num lugar, tu vai encontrar um cara que vai dizer que encontrou a mula do teu pai, fica ali 7 dias e me espera. Porque Samuel sabia que ele ia desobedecer. Mas depois que ele seguiu as primeiras instruções, que ele foi possuído pelo Espírito Santo, que o Espírito Santo ativou o espírito dele e mudou ele em um outro homem, aí ele disse, depois que o Espírito Santo te mudar no outro homem, tu vai descer até Gilgal, e quando você chegar lá em Gilgal, você fica lá 7 dias me esperando, porque nós vamos sacrificar ao Senhor um sacrifício, vamos ofertar a Deus uma oferta pacífica. Ele poderia questionar, por que 7 dias? Porque tu não pode tu já sabe que eu vou ficar esperando 7 dias? Por que eu não posso ir no dia que tu for? Que tu não marca certinho, é quinta-feira, eu vou sair daqui na quarta, vou chegar lá junto contigo. Não, eu quero que tu fica lá 7 dias me esperando. Um homem que está cheio do Espírito e foi mudado em outro homem, não tem problema de acatar uma ordem, mesmo quando ele não entende. Se é uma pessoa que não foi mudada, já tentou discipular uma pessoa que não foi mudada em um outro homem? Porque o Espírito não foi ativado. Porque quando o Espírito é ativado, a pessoa não tem problema nenhum em obedecer. Deus vai ativar o teu Espírito hoje. Sabe, pessoas aqui que estavam no estado de osso seco, Deus vai te restaurar, vai te dar propósito, mas você vai sair daqui com armadura, você vai sair daqui para servir no exército do Senhor, não vai sair para andar de bobe por aí não. Você tem um propósito nessa terra. Deus não fechou sepulturas para você viver mais um dia, não. Porque 10 dias, 1 ano, 10 anos para Deus é como se fosse ontem. Deus te levar a recolher hoje, te recolher daqui 30 anos, para Deus não faz diferença. Se Ele te permitir viver mais 30 anos, é porque Ele tem um propósito contigo. Agora olha só que tremendo. Tu chega para uma pessoa e fala, vai em tal lugar, faz isso, faz um jejum de 1 semana, faz uma campanha no monte, vamos orar. Quero não, não dá não, não acata. Quando Saul teve o seu reino consolidado, quando Saul expandiu seu território, prosperou, teve muitas vitórias, o mesmo Samuel disse, Saul, sobe a tal lugar que nós vamos sacrificar o Senhor. A Bíblia diz que Samuel esperou, Samuel não mandou ele esperar 7 horas não, 7 dias não. A Bíblia diz que Samuel atrasou 4 horas. Quanto tempo? Samuel atrasou 4 horas. Ele pegou a estola sacerdotal e sacrificou no lugar de Samuel. Quando Samuel chegou, Samuel disse, por que tu fez isso? Por que tu não me esperou? Ah, eu estava com pressa para poder sacrificar, tu demorou, a beça atrasou 4 horas. Ele disse, quando você era novo convertido, eu mandei você esperar 1 semana, tu me esperou. Hoje eu atrasei 4 horas, tu não me esperou, né? Não precisa mais de mim não, né? Não precisa mais, foi consolidado, casamento está outro, a vida está melhor, está tudo fluindo, não precisa mais de mim não, né? Perdeu o reino, perdeu tudo. Não precisa mais do teu pastor para nada não, né? O negócio é eu com Deus, eu e Deus a gente fala tete a tete, eu não preciso de pastor não. Não precisa mais não, né? Quem te trouxe até aqui foi a porção que Deus tirou do espírito do teu líder e colocou em você, irmão. A ativação do espírito começa assim, ó. Tira daqui e coloca aqui. Deus pode até multiplicar e te dar unção dobrada maior do que o teu discípulo. Mas o fogo, ele pode acender até uma chama olímpica. Até a chama da Petrobras que tu vê lá toda hora funcionando que não apaga nunca, foi um palito de fósforo que acendeu ela. Mas ela não acendeu do nada, não. Não acendeu do nada, não.
Você pode hoje saber mais do que o teu líder, tu pode até ser mais inteligente, pode até ser mais dinâmico, pode até ser mais sábio. Não estou dizendo que o teu líder não tenha que estudar e se capacitar, mas entenda o seguinte, quem acendeu essa chama na sua vida foi o Espírito que Deus tirou do teu líder para colocar em você. Mas uma pessoa que recebeu o poder e profetizou e dizia-se, e até hoje tem o adágio que diz, Saul profetizou entre os profetas. Saul profetizou uma vez entre os profetas. Olha a diferença do homem que nutre um relacionamento com Deus e obediência. Davi foi chamado de profeta. Jesus, quando tem aqui nessa terra, ele diz assim, ó, como profetizou Davi, porque era profeta, rei, sacerdote, Saul pegou a estola de Samuel, tomou o lugar de Samuel, eu não preciso mais de pastor não, pegou a estola sacerdotal, sacrificou no lugar de Samuel, perdeu o trono. Davi entrou no Santo dos Santos, comeu o pão da preposição, deu para todos os discípulos, não aconteceu nada com Davi. Sabe por quê? Davi fez por iniciativa de intimidade com Deus, não fez para tomar o lugar de ninguém. E aí Jesus dá o exemplo de Davi. Irmãos, é muito forte, Jesus dá defeito, exemplo de Davi. Jesus está caminhando com os discípulos, e os discípulos estão lá comendo no sábado, catando milho no sábado, catando comida no sábado. E aí os fariseus vão questionar ele e dizem assim, mas os seus discípulos estão trabalhando no sábado. Jesus disse, não viste o que fez Davi no sábado? Entrou no santo lugar, pegou o pão que foi oferecido para Deus. Da preposição, o pão que o sacerdote colocava do lado ali no santo lugar. O pão da preposição entrou no lugar que não era para ele entrar, que ele era da tribo de Judá, ele era da tribo de Levi, entrou no templo, pegou o pão, comeu, deu para os seus soldados, e eu, que sou maior do que Davi, não posso alimentar meu discípulo no sábado? É muito forte usar exemplo, né? Porque Davi não fez desprendido. Davi estava desprendido de desobediência. Davi estava com o coração voluntarioso de servir seus soldados, servir um propósito. Quem está servindo a Deus no meio do propósito, irmão, Deus não vê isso como quebra de princípio, vê isso com um propósito. Ele não fez de propósito, eu não preciso do meu líder, eu não preciso de nada. O sacerdote estivesse ali, ele ia falar, por obséquio, sacerdote, arruma um pedacinho desse pão aí para mim, mas não tinha, então ele se serviu. Sabe qual é a diferença? Davi não quis desprezar ninguém. Davi quis servir a Deus com excelência. Samuel, eu esperar 4 horas, sou o rei de Israel, eu não preciso, isso é um absurdo, eu não preciso do apóstolo. Aí tem um gabinete, vamos lá, pede direcionamento ao apóstolo. Não precisa de falar com o apóstolo não, rapaz, eu resolvo a minha vida. Antes eu conheci o apóstolo, eu resolvi a minha vida. Eu sei como que tu resolvia. Eu não preciso de líder nenhum não. Irmãos, entenda o seguinte, tu era um osso seco não tem condição nem de se levantar da tumba. Se hoje você tem propósito, hoje você está caminhando, está buscando o Senhor, foi a palavra profética de alguém, Deus disse, profetiza, e a professora profetizou, alguém acordou de madrugada, Deus falou, ora por ele agora, e Deus orou, você estava na sua casa dormindo, tu não viu, mas foi o poder da tua oração do teu líder que acordou 2 da manhã para orar por você, que te colocou de pé, mesmo quando tu não sabia por quê. Nossa, hoje eu estou com vontade de ler a Bíblia. Nossa, que vontade que eu estou de ir para o culto hoje. Eu estou com a vontade de ir para o culto, rapaz. Que sede que eu estou. Aí tu não sabe porque de onde vem essa sede, né? Sei lá, acordei sedento. Foi o joelho do teu líder lá, Senhor. Ela está desanimada, não deixa de desviar não. Aí o Espírito Santo vai lá e ativa teu espírito. E você acha que está aí de pé porque tu é o bonzão, né? Valeu, bonzão. Está igual ponto frio, bonzão. Você tem que agradecer a Deus, Senhor, muito obrigado, porque o Senhor tirou do espírito do meu líder para desatar a minha vida. Irmãos, a graça é de Cristo, a salvação é de Cristo, o mérito é só de Cristo. Até o espírito que estava em Moisés foi Deus que deu, mas não desmereça o homem para agradar a Deus, não. Porque o homem é uma ferramenta de Deus para ativar o espírito dele, o seu espírito, te ligar, alguém te botar na tomada. Deus usa homem. Assim como o ferro afia o ferro, o homem afia o seu semelhante, diz o provérbio. Então, um homem dentro do projeto de Deus para a nossa vida, ele é tão importante quanto Deus. Porque Deus não vai fazer obra sozinho na sua vida. Alguém tem que pregar para você ouvir e gerar fé, porque a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Se ninguém pregar, tu vai morrer sem fé.
Mas eu tenho Deus. Não tem ninguém para pregar? A morrer sem fé. Aí tu vai ter que caçar um pregador. Alguém para pregar para mim, para fortalecer minha fé? Alguém? Eu quero uma palavra para ativar o meu espírito. Eu quero voltar a orar como eu orava antes. Eu quero ler a Bíblia como eu orava antes. Eu quero uma palavra. Eu preciso sair daqui com o coração queimando. Quantos já chegaram aqui no culto e saíram com o coração queimando? Meia dúzia, amém? Pelo menos foi alguém. Quem é que já saiu daqui com o coração queimando? Essa palavra foi para mim. Meu coração está queimando. Vou sair daqui hoje, vou mudar. Amém. Foi mais gente. 30 pessoas. A glória a Deus, está aumentando. Mas você recebeu uma palavra, agora eu vou orar mais. Essa palavra foi para mim, aqueceu meu coração. Teus filhos foi ativado. Mas o que você fez para ele continuar aceso? Aí já a responsabilidade não é sua, irmãos. É você querer nutrir um relacionamento amém com Deus. Aí tu apagou. Glória a Deus. Teu espírito ficou opaco de novo. Tua líder vai lá, ora por você. Deus tira do espírito dela de novo, te acende de novo. Igual uma vela de aniversário. Acendeu. E aí você agora pode fazer isso virar uma chama enorme. Agora sabe o que me deixa legal, interessante? Um homem chamado. Vamos lá. Olha o que diz aqui. Quem está comigo aqui? Vamos lá na Bíblia. Números 11, 16 e 16. Estou lá em Samuel. Números 11. O que diz lá? Um homem chamado Eldade e Medade. Não é isso que está escrito? Olha ali que legal. E disse o Senhor a Moisés: ajunta-me homens dos anciãos. Passa mais um pouquinho. Pode passar. Para se reunir na tenda. Vamos. Agora um homem chamado Medade e outro Eldade e Medade, eles estavam profetizando fora da tenda. E aí um dos moços, que Josué era um dos moços de Moisés, vai até Moisés e fala. Aí o Josué fica como? Eles estão profetizando fora da tenda. Um dos 70 foram possuídos pelo Espírito, mas estão lá fora da tenda. Moisés olha para Josué e diz: Josué, tem ciúmes por mim? Era para eu estar enciumado, tu está com ciúme de mim? Quem dera que toda marcha fosse profeta, Josué. Quem dera. Moisés está querendo dizer: Josué, eu preferia que toda a nação de Israel fosse profeta, porque enquanto eles estão cheios do Espírito Santo profetizando, eles não estão me dando trabalho. Sabe o que eles estão murmurando aí, reclamando que não tem carne, vendo problema na igreja, vendo um monte de coisa? Porque eles não estão igual esses anciãos aí, ó, cheios do Espírito Santo profetizando. Se todos eles estivessem cheios de Deus, profetizando, falando em língua, saindo maravilhas de Deus da boca deles, eu estava tranquilão, a gente ia para Canaã tranquilo, ia voando para Canaã. Quem dera todos fossem profetas. Mas eles estão profetizando: Josué, deixa esse papel de religioso para mim. Você é jovem. Renova a tua mente, Josué. Ah, mas tem 68 aqui, tem 2 do lado de fora da tenda. Josué, entenda, tem gente que vai querer profetizar aqui dentro, mas tem gente que vai ter que ir para a praça ganhar a alma. Nem todo mundo vai profetizar dentro da igreja, não. Para de ser religioso, Josué. Se Deus encheu ele está profetizando, tu quer saber mais do que Deus que ungiu ele. Pastor Ramalho chegou para mim e falou assim: apóstolo, eu posso botar uma caixinha e fazer culto na rua? Meu filho, o que você fizer da porta da igreja aí, para fora, você pode fazer o que você quiser. Não, vou achar ruim. Eu vou achar maravilhoso. Para botar, só não usa o nome da igreja. Não é o evento da igreja. É você que está indo pregar. O Evangelho de Cristo. Não é o evento que a igreja está promovendo. Você, como membro da igreja, está promovendo. Você pode ir para a praça profetizar. A única coisa que eu falei: pregou, uma pessoa foi lá, pediu uma oração, aceitou Jesus, pega o nome e insere essa pessoa na célula, porque senão
não vai ter objetividade, que é de tu ganhar uma pessoa, mas não ter como cuidar. Então, vai lá e faça quantos evangelismos quiser, reúne a tua célula, sai por aí entregando papel, prega na rua, grita. Irmãos, tem gente que vai querer profetizar fora da tenda. Na verdade, é isso que Deus quer. Deus quer que a gente receba aqui e possa fluir lá fora. É lá fora que nós somos igreja. Nós recebemos o poder de Deus na aglomeração. Quando nós nos juntamos, nós recebemos o poder de Deus. Mas o poder só se manifesta na dispersão. Eu vou repetir. Quando nos juntamos, recebemos o poder. Mas o poder só se manifesta na dispersão. O poder de Deus se manifesta quando você está no seu trabalho, quando está na sua casa, quando você está na rua. O poder de Deus não se manifesta aqui. Aqui você recebe, ele se manifesta lá fora. É lá fora que nós somos a igreja. É lá fora que nós temos que mostrar que temos o Espírito ativado. Sabe qual é o segredo de um carro que tem ar-condicionado? Deus vai te dar um carro com ar-condicionado, amém, irmão? Quem recebe? 70 pessoas, amém. Pelo menos 70 pessoas é bom, é o número que cabe no estacionamento. Tá bom então, né? Tá não, né? Vou perguntar de novo. Deus vai te dar um carro com ar-condicionado. Tá bem, 150, aumentou. Tem gente que parece que tem cãibra no braço. É muita preguiça. Eu vou perguntar de novo. É a última oportunidade. Deus vai te dar um carro com ar-condicionado. Glória a Deus. Amém. Só quem não sabe dirigir que não levantou, mas Deus pode te dar, irmão. Alguém dirige para você. Vou tirar a carteira. Amém? Sabe qual é a vantagem do ar-condicionado? O carro sempre fica limpo por dentro. A sujeira que tem dentro do carro é aquela que você permite. É um papel que você joga, é um biscoito que cai. Mas não vem sujeira de fora para dentro do teu quarto, do carro. É a sujeira que você produz, aí é contigo. Como você quer deixar. Mas o carro com ar-condicionado, a poeira não entra. A poeira é mais leve do que o ar do condicionado. O carro está com os vidros fechados. Quando você liga o ar-condicionado, cria uma pressão do ar querendo sair. Então a poeira ela não consegue entrar porque tem o tempo todo o ar vazando pelas frestas. Se tiver alguma fresta, o ar está saindo por ali porque está saindo comprimido. Ele está comprimido. É a hora que gelou, certo? Então o ar vai saindo, ele expulsa, não deixa. Um carro que está sempre com o ar-condicionado ligado, ele não tem poeira dentro, é muito difícil, sujeira. Quem entende isso? O crente tem que ser mais ou menos assim, ele tem que ter uma pressão tão grande por dentro, tão cheio do Espírito, que o que está de fora, ele tenta entrar, mas o que está dentro expulsa antes de querer entrar. É mais ou menos assim que tem que funcionar. Não entra. Aquilo que é involuntário não entra. Sabe, uma poeira que é involuntária, ela não entra. Porque o que está dentro de você, mesmo quando você não percebe, está sendo protegido, não percebe. Você tem que ser cheio do Espírito Santo. Você tem que pedir a Deus para ativar o teu Espírito. Quantos aqui querem ser ativados hoje? Olha que tremendo. Saul recebeu ou não recebeu? Sapateou, profetizou. Foi uma bênção. Os 70 anciãos receberam de Deus, poder de Deus. Irmãos, manifestação do Espírito, cada um tem sua experiência com Deus, amém? Uns caem, outros riem, outros choram, outros... Amém, glória a Deus, eu não tenho problema com isso, eu sou pentecostal também. Eu não tenho problema nenhum se a pessoa chorar, profetizar, falar em língua, sapatear, cortar na espada, espadachim, espada não sei o que lá, do samurai, sei lá. Mas fez, não tem problema. A minha questão é, Davi quando foi ungido rei por Samuel, ele não caiu. Ele não sentiu a pena tremer, ele não falou em língua, nada. Samuel derramou unção sobre a vida dele, ele saiu e voltou para o pasto para tomar conta das ovelhas. Ele não sentiu, não houve uma manifestação física, ele recebeu na sua mente, no seu cérebro. E ele começou a se comportar como quem recebeu algo importante. A ativação do Espírito é quando você recebe uma instrução. A ativação do Espírito é quando ela te muda num outro homem. A Bíblia diz que o Espírito possuiu Davi. A Bíblia diz que o Espírito saiu dos profetas e entrou em Saul. Mas Davi, a Bíblia diz que a partir daquele momento o Espírito Santo possuiu ele. Como é que as pessoas sabem que possuiu? Não houve nenhuma manifestação espiritual. Nada. Como é que sabe que possuiu? Através da atitude de Davi dali em diante.
comportamento dele mudou, a postura dele mudou. Ele começou a pensar como rei. Ele disse: eu fui ungido rei, então eu vou me comportar como um rei antes de eu tomar posse. Isso é ativação do Espírito. Você sabe quando você está caminhando na promessa que Deus tem para você, quando o Espírito de Deus começa a mudar algumas situações na sua vida, começa a te mudar, você se sente mais obediente, você começa a obedecer. Não deixa mudar, irmãos, aquilo que ativou. A pessoa que Deus usou para ativar o teu espírito hoje, não deixa não. A Bíblia diz que Samuel gostava muito, mas gostava muito de Davi. Mas gostava muito. Perdão, Samuel gostava muito de Saul. A Bíblia não diz que Samuel gostava de Davi igual gostava de Saul. Samuel tinha um carinho especial por Saul. Só que Saul rejeitou a Deus, Samuel não pôde fazer nada. Ele disse: olha, até gosto desse camarada. Sabe quantas pessoas a gente gosta? A gente fala assim: cara, eu gosto dessa pessoa, o cara é gente boa, cara. O cara tá ali firme, gosto dele, é um amigo aqui na igreja, mas eu não consigo fazer por ele o que nem Deus está conseguindo fazer. E dói nosso coração. Eu fico: meu Deus, como uma pessoa dessa não entende o propósito? Como? Né? Entristece. A gente ora, fala: meu Deus, por que o Senhor não faz na vida dessa pessoa? Deus fala: eu faço. Vou lá, um líder de célula, ativa ele, mas ele vai e se apaga. Ele não consegue nutrir um relacionamento comigo. O cérebro dele foi ungido, mas ele não desenvolve a unção, ele não multiplica a unção que está na vida dele. Ele recebeu aqui na mente, é o culto racional que o apóstolo Paulo disse. Paulo disse: olha, seja um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, esse é um culto racional, e não vos conformeis com esse mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Sabe, a ativação do Espírito é aquela que te faz oferecer um culto racional. Eu não estou com vontade de ir para a célula, mas eu vou porque é preciso, não porque eu estou com vontade. Um cachorro faz o que está com vontade, um homem faz o que é preciso fazer.